Oi, dia em que a menina grávida lá da minha turma começou a ter um filho durante a aula. A professora tava explicando a matéria normalmente. Até que de repente a Dudinha, a menina que tava grávida, botou a mão assim na barriga dela e fez assim, ó. Nisso eu já fiquei igual um suricato, ó. Olhando assim, ó, fiquei olhando pra ela e perguntei, né, se ela tava bem. E ela me explicou que tava tudo bem e tinha sido só uma contração. E a Lívia, tadinha, menina meio lerda da minha sala, que tava sentada atrás de mim, tava olhando assim pra Dudinha, ó. Aí eu cutuquei a Lívia e falei pra ela parar de encarar a menina assim. Só que a Lívia, querida, tava em choque. Aí ela, bem de leve, levantou da cadeira, foi até a Dudinha que tava do meu lado e falou assim: amiga, não fique envergonhada, mas eu acho que você fez xixi. No que ela completou o que ela tinha falado, eu olhei pro chão. E tinha uma poça de alguma coisa no chão. Aí eu me liguei que a bolsa da Dudinha grávida tinha estourado. E a Lívia, achando que era xixi, começou a puxar a grávida pra ajudar ela a se limpar lá no banheiro. Nisso, a Dudinha começou a sentir mais dor, mais contrações, porque ela tava entrando em trabalho de parto, a criança ia nascer. Aí eu levantei e falei assim no ouvido da Lívia: amiga, para de puxar ela, não é xixi. Nisso, Thales, o melhor amigo da Dudinha, o mais escandaloso, o mais barraqueiro daquela escola, olhou pro lado e viu aquela situação. Ele levantou jogando aquele cabelão que ele não tinha e fez assim. Sem brincadeira, ele gritou tão alto que não foi só a escola inteira que ouviu ele não. O bairro todo deve ter escutado. E aí todo mundo começou a prestar atenção na gente. Aí a Giovana Furacão, a barraqueira, quebra-ossos, levantou-se na mesa dela também, enquanto o Thales ainda tava igual uma sirene lá gritando, e falou assim: ô Maritaca, tu tá gritando por causa de quê? Aí o Thales encerrou o alarme, virou pra Giovana, botou o dedo aqui assim, ó, na frente dela, e falou assim: calma aí, Furacão, que o meu sobrinho vai nascer. Foi aí que todo mundo olhou pra Dudinha e percebeu o que tava acontecendo. E a professora, em vez de ajudar a fazer alguma coisa, falou assim: ai meu Deus, eu vou lá na coordenação avisar o que tá acontecendo, tá, gente? E saiu correndo da sala. E o pessoal da sala começou a se juntar em volta da Dudinha. E tava sufocante já. Aí eu olhei pro Thales e falei assim: cara, eu sei que você considera ela como uma irmã, então me ajuda a fazer alguma coisa, vamos tirar ela dessa muvuca. A enfermaria, lá no final do corredor, lá eles vão ter tudo que ela precisa e ainda vão poder chamar a ambulância. Aí o Thales começou a falar que era pro pessoal ir circulando, sair de perto, porque não tinha nenhum show pra ninguém assistir ali, falando que a criança não ia nascer enquanto tivesse gente feia por perto. E foi abrindo o caminho, tirando as cadeiras da frente pra gente chegar até a porta da sala, né? E aí nós fomos ajudando a Dudinha. Eu dei o braço pra ela de um lado, a Lívia deu o braço pra ela do outro lado, e aí a Giovana Furacão e o Thales indo na frente normalmente, andando. Foi a gente chegar no corredor e dar 3 passos pra frente, que a porcaria do sinal da escola toca. Tava na hora do intervalo. E aí começou a sair um monte de gente das salas. O povo correndo pra ir pro refeitório, passando, esbarrando na gente. E aí foi o momento da Giovana Furacão e do Thales. Na hora que eles viram aquela quantidade de gente vindo na nossa direção, os dois se olharam e ali eles já sabiam exatamente o que fazer. Do lado esquerdo do corredor, Giovana na nossa frente, protegendo a gente igual um trator. Falando assim, ó: ó, vamos ver, hein? Se não abrirem espaço pra barriguda, eu vou passar por cima. E do lado direito, o Thales falando assim, ó: querida, sai, anda. Eu, hein? Dá licença. Ó, prioridade aqui atrás, hein? Anda, capira da minha frente, rala. Eu, hein? Não me encara na hora da sobrancelha, garota. Jogou água, sumiu, rala, rala. Olha lá o cabelo da outra, olha lá. Não quer dar licença não? Tu vai ver. Ó, minha unha, hein? Na tua cara. E assim a gente atravessou o corredor inteiro. Por fim, chegamos até a enfermaria e as contrações da Dudinha grávida estavam só aumentando, só aumentando. E aí eles mandaram a gente voltar pra sala porque a partir dali os profissionais iriam assumir. E como se esse não fosse um dos dias mais loucos da minha vida, já estivesse bizarro até ali, quando a gente voltou pra sala, a querida da Lívia conseguiu escorregar no líquido que a Dudinha tinha deixado ali, que ela pensou que tinha sido xixi. Caiu deitada, igual uma songamonga. Deu uma torcida no pé e não estava conseguindo levantar. Vocês acham que ela gritou de dor? Que ela se desesperou? Que ela chorou? Ela simplesmente começou a ter uma crise de riso. Aí a gente perguntando se ela tava bem, por que ela tava rindo, achando que, sei lá, né, vai que ela tinha batido a cabeça, ela já era meio doida. Aí ela conseguiu parar de rir durante 5 segundos e falou: não, gente, calma aí. É que eu acabei de reparar que eu escorreguei no xixi, que não é xixi. Aí ela fez assim, ó: peraí, mas se isso não é xixi, isso aqui é o quê? Resumo aqui pra vocês. A Dudinha foi encaminhada pro hospital, lá ela teve o lindo filhinho dela, mas depois desse dia ela não voltou mais a estudar com a gente. Porque além de ter entrado com atestado e licença maternidade, ela precisava cuidar do filho dela agora, então ela não tinha mais como estudar naquela época com a gente. E mais quem ficou de atestado? A Lívia querida, com o pé torcido, mas foi só uma semaninha e depois ela já tava de novo com a gente. E ela tem pavor de mulher grávida até hoje. Oi, enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente tava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido na minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que ela terminou de escrever o que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular
Agora, pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar, e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregasse o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem pena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha, e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou, e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com um olhar biônico, pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arruma teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele ser que com uma mãozada fazia ela virar um slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim, e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala, e eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmo dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula, mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira a tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma. É, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você, tanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí. Porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Saiu pegando tudo que ele podia. Falou: vamos, mãe, vamos. Você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá. Apontando pra professora Alessandra. E ela continuou dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Que ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. A gente tava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula, meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um saco cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia da cantina e acabou se distraindo. E quando tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos do ano. Oi, enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês o dia em que a reunião de pais e professores se transformou no melhor barraco do ano, gente. Eu e alguns dos meus amigos convencemos os nossos responsáveis a deixar a gente ir na reunião junto com eles. Porque uns dias atrás, a mãe do Daniel, o menino da minha turma, foi lá na sala, arrumou um problemão e avisou que na reunião de pais e professores ia ter que se resolver com a professora, os diretores e 3 alunos que foram mal educados com ela. Eu, Lívia e Giovana Furacão. E eu e os meus amigos, além de se defender, a gente não queria perder esse barraco, né? Aí chegou o dia, cada um de nós estava como responsável. Aí teve um momento de papo com os professores, depois entregaram os boletins daquele bimestre. E todos que estavam lá foram convocados a ir até o auditório, o salão, onde seria a reunião geral. Era muita gente, mas eu e meus amigos demos um jeito de sentar todo mundo um do lado do outro, todo mundo junto. E os pais responsáveis começaram a sentar, lotaram o auditório, todo mundo espalhado. Todo mundo ficou virado pro palco. E nesse palco tinha um monte de cadeira onde todos os professores da escola estavam. E subiu no palco logo depois o diretor substituto. E depois que ele deu umas palavrinhas, ele chamou a dona Márcia pra subir no palco. Que era a antiga diretora que tinha se aposentado por causa de estresse, mas que adivinhem só, tava voltando. Aí teve todo aquele papo, aquela lição de moral, o pessoal falando como é que era importante incentivar os alunos, estudar, educação, blá blá blá. Finalmente, na parte final, o diretor abriu a oportunidade pra quem quisesse falar, perguntar, tirar dúvida ou questionar alguma coisa. Era só levantar a mão e falar. Pra
quê? A mãe do Daniel, ao invés de levantar só a mãozinha, levantou o corpo inteiro e ainda jogou a mão lá em cima. E já começou com um barraco. Primeiro, ela começou a criticar a professora de matemática, que era quem tinha pegado o celular do filho dela porque tava jogando Free Fire na aula. Depois, em voz alta, ela criticou tudo. Banheiro, sala de aula, os diretores, os funcionários, batendo palma, falando muito alto. Ela tava boladona. E a galera ficou sem reação, né? Porque não tinha mais como controlar ela. Até que ela lembrou dos 3 alunos que tinham sido sem educação com ela. Falou que tinham 3 alunos na sala do filho dela totalmente sem educação. Aí eu levantei e falei assim: aqui, a senhora tá falando da gente? E apontei pra Lívia, que tava de um lado, e pra Giovana, que tava do outro. E aí, no meio da história, todo mundo observando o barraco que ela tava fazendo. Ela apontou pra gente e falou: é isso aí, ó. São esses 3 mesmo. 3 abusados sem educação. No que ela terminou a frase, a Giovana Furacão falou assim: querida, sem educação não. Porque quem chegou lá na sala enquanto eu estava tendo aula, sem autorização nenhuma, chutando porta, não fui eu. Então vamos querer contar a história direito, né? Rainha demais, cara. Eu amo a Giovana. Aí, o esposo da mãe do Daniel, que tava do lado dela lá na reunião também, levantou, começou a mandar nós 3 ficar quieto. Gritando com a gente, mandando a gente ter o mínimo de respeito. Até que lá atrás, do lado da minha mãe, uma mulher altona levanta e fala assim, ó: uau! Vocês 2 aí mesmo, se vocês ousarem gritar com esses adolescentes mais uma vez, eu mesma vou até aí, vou retirar os 2 da escola e lá fora vou mostrar pra vocês o porquê que o meu apelido na escola era Terremoto. Então abaixa a bolinha, hein? Vocês sabem quem era? Era a mãe da Giovana Furacão. Aí por medo ou por senso, não sei, o cara sentou, mas a barraqueira, mãe do Daniel, não desistia, ela ainda tava em pé falando. Mas dessa vez ela tava falando com todo mundo, dizendo que era um absurdo aquela situação, que era pros responsáveis ficarem atentos porque os filhos deles estavam estudando com gente perigosa, e voltou a criticar a escola mais uma vez. Só que dessa vez ela saiu do lugar dela, foi pro meio do corredor, no que ela começou a gritar de novo, a gente só ouviu um barulho lá atrás na porta do auditório, a porta abrindo. Todo mundo olha pra trás, entra uma mulher, aparentemente uns 22 anos. Linda, gente, desfilando assim no meio do corredor. E logo atrás o Gabriel, um menino que era da minha turma. Aí essa menina foi andando, chegou no meio do corredor e falou assim: tô vendo que começaram sem mim, né? Beijão, dona Márcia. Aí ela olhou pra mãe do Daniel, que tava fazendo um escândalo, e falou assim: ô bonitona, lá de fora tá dando pra ouvir você gritar, tá? E até onde eu sei, aqui não é festa, não é circo e não é boate pra você tá fazendo essa barulheira toda. E você não tá falando mal de qualquer pessoa, não. Você tá falando mal dos meus antigos professores e da minha antiga diretora. Então, pelo seu bem, senta e deixa eles terminarem a reunião. Aí a mãe do Daniel falou assim: garota, eu quero ver quem é que vai me convencer a sentar. Essa menina olhou pro Gabriel, que tava sentado do nosso lado já, deu uma risadinha de canto e falou assim pra mulher: tô vendo que você realmente não sabe quem eu sou. Deixa que eu vou me apresentar. Aí eu e os meus amigos estávamos assistindo a classe ali de camarote, olhamos pro Gabriel e perguntamos quem ela era. Aí o Gabriel olhou pra gente e falou assim: ela é minha responsável, gente. É a minha irmã. A gente olhou assim pra ele, ó. Aí eu tive essa reação aqui, ó. Mentira. Então quer dizer que ela é a... Antes que eu pudesse completar, a gente olhou de novo pra menina e ela completou assim pra mãe do Daniel: o meu nome é Raíssa Pimentel. Eu fico arrepiado até hoje. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. Uns anos antes de eu e meus amigos entrarmos na escola, tinha uma menina que estudava lá há muito tempo. Só que ela era uma lenda, respeitada por todos. Nunca perdeu uma briga, a mais conhecida do colégio. E ela fez muita história na época que ela estudou. Então a galera que estudou depois dela, mesmo ela já tendo se formado, que no caso era eu e os meus amigos, a gente conhecia os feitos dela, todas as coisas incríveis que ela já tinha feito. E além dela ser irmã do Gabriel, o menino da minha turma, uma amiga minha chamada Júlia era muito parecida com ela nas atitudes. E a gente apelidou a Júlia com o nome dessa menina que era incrível, chamada Raíssa Pimentel. E esse barraco foi épico justamente por isso. A Raíssa Pimentel verdadeira finalmente estava ali na nossa frente. E a minha amiga, que tinha o apelido do nome dela, tava ali do lado também. E aquilo ali não era nem o início do barraco que teve depois.